Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu trabalho com entregas para uma pizzaria aqui da cidade. Estou na faculdade e esse é um dos poucos empregos que consegui conciliar com a rotina de estudos. Alguns amigos também trabalham lá, mas como todos somos entregadores, quase nunca nos encontramos de verdade. Isso aconteceu no final do ano passado, em dezembro. Eu estava fazendo alguns turnos extras antes do Natal. Naquela noite, chovia bastante e fazia frio, o que atrasava as entregas e aumentava a demanda. Eu não costumava me estressar com o trabalho, mas ficar dirigindo sem parar por horas não era nada agradável. Por volta das 21h30, peguei 2 pedidos para entregar. As casas ficavam a apenas 5 minutos uma da outra, mas o trajeto até lá era longo, uns 20 minutos. Com o tempo ruim, acabou levando quase meia hora. A primeira parte da viagem foi tranquila, até que o GPS começou a me levar para uma área mais afastada da cidade. As casas eram antigas, muitas pareciam abandonadas e a maioria das lojas da região estava fechada. Ninguém ia até lá sem motivo. Depois de dirigir bastante, cheguei à primeira casa. Estacionei, entreguei a pizza para um senhor simpático e recebi o pagamento sem problemas. Em seguida, segui para o segundo endereço, que ficava ainda mais no fundo do bairro, em uma rua deserta, cercada por árvores. Estacionei novamente e caminhei até a porta da casa indicada. Bati e esperei. O frio era intenso e a chuva fina deixava minhas roupas encharcadas. Finalmente, depois de 1 minuto, uma mulher de meia idade abriu a porta. Parecia que tinha acabado de acordar, cabelos desgrenhados, olhar cansado e sem emoção. Seu pedido são 2 pizzas, falei, mostrando as caixas e informando o valor. Ela pegou as pizzas, colocou sobre uma mesa e pediu para eu esperar enquanto buscava o dinheiro. Demorou mais 1 minuto até que voltasse. Dessa vez, começou a contar o dinheiro de forma lenta, hesitante, como se estivesse ganhando tempo. Ao mesmo tempo, puxava a conversa comigo sobre assuntos banais, como o meu dia e o movimento da pizzaria. Havia algo de estranho nela. Seu jeito, suas pausas longas, parecia forçado. Olhei instintivamente para o meu carro e, nesse momento, congelei. Havia um homem parado ao lado dele, espiando pelas janelas e mexendo na porta. Quando voltei a encarar a mulher, seu rosto havia mudado. Agora demonstrava raiva. Antes que eu pudesse reagir, ela me agarrou pelo braço e tentou me puxar para dentro da casa. Comecei a gritar. O homem próximo ao carro percebeu e correu em nossa direção. A mulher tentava me segurar, mas consegui empurrá-la e me soltar. Sem pensar 2 vezes, corri em disparada para o meio das árvores. Ouvi os passos pesados do homem me seguindo por alguns minutos, mas depois eles foram ficando distantes. Exausto, parei apenas quando consegui voltar a uma das ruas principais do bairro. Liguei para a polícia imediatamente. Cerca de 10 minutos depois, uma viatura chegou até mim. Outra equipe foi até a casa e encontrou o homem do lado de fora tentando arrombar meu carro. No fim, a polícia explicou que provavelmente o casal estava sem dinheiro e tentou me distrair para que o homem roubasse meu veículo. Como percebi a tempo, talvez tenham decidido me arrastar para dentro da casa para me impedir de denunciá-los. Ainda bem que consegui escapar sem ferimentos. Descobri depois que fui a primeira vítima deles, e também a última, já que foram presos naquela mesma noite. Era janeiro e eu tinha alugado uma cabana de inverno perto de um lago em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Era uma cabana pequena e simples, com apenas o essencial, feita justamente para gente como eu, que gostava de ir até o lago para pescar. Normalmente eu levava um amigo, mas dessa vez fui sozinho. Planejei passar 3 dias lá, sem nenhum compromisso além de pescar e relaxar. No primeiro dia, assim que cheguei, organizei minhas coisas, preparei um café quente e fiquei perto da lareira a tarde inteira. A cabana era basicamente um único cômodo, com a cama, a lareira e o resto das coisas juntas. Adormeci cedo e acordei às 7 da manhã para ir ao lago. Era uma caminhada de uns 10 minutos por uma trilha curta, totalmente coberta de neve.
Quando cheguei ao lago, escolhi um bom lugar, montei minhas coisas e comecei a pescar. Para muita gente pode ser chato, mas para mim era relaxante. Fiquei lá por umas 3 ou 4 horas, até que a neve começou a cair mais forte e o vento ficou gelado. Decidi arrumar tudo e voltar para a cabana. No caminho de volta, percebi algo estranho. Havia um conjunto de pegadas na neve, lado a lado com as minhas. Elas iam até a beira do lado, exatamente onde eu estava, e depois seguiam de volta pelo caminho em direção à cabana. Me senti incomodado, como se alguém tivesse me seguido e me observado. Resolvi seguir as pegadas. Elas realmente iam em direção à cabana, mas pouco antes de chegar, desviavam para dentro da mata e desapareciam entre as árvores. Aquilo me deixou confuso e nervoso, então voltei para dentro, acendi a lareira e fiquei por lá. A região era isolada, sem casas próximas, e no inverno praticamente ninguém passava por ali. Qualquer pessoa andando por aquele lugar, ainda mais sozinha, já era algo estranho. Preparei minha comida e passei a noite na cabana, lendo para passar o tempo. Mas, cerca de 1 hora depois do pôr do sol, ouvi barulhos do lado de fora. Um estalo leve na neve, repetido em um padrão que parecia passos. Fui até a janela e vi uma figura entre as árvores, caminhando pelo mesmo caminho das pegadas. Estava toda coberta por roupas grossas de frio, difícil ver qualquer detalhe. Quando chegou mais perto, a pessoa virou na direção da cabana e começou a se aproximar direto. Baixei a cabeça e fiquei apenas ouvindo os passos cada vez mais próximos, até pararem bem na parede. Logo depois, os passos se moveram para o lado, chegando até a janela. A sombra de alguém parado ali, como se espiando para dentro. De repente, levantei o olhar e vi 2 olhos fixos me encarando pela janela. Pulei para trás, apavorado. A pessoa tentou forçar a janela com violência e eu corri para pegar uma faca que estava perto. Depois de algumas tentativas, ela desistiu e correu de volta para a mata, desaparecendo na neve. Não perdi tempo. Juntei minhas coisas às pressas, entrei no carro e fui embora dali em poucos minutos. Não sei quem era aquela pessoa, nem o que queria, mas tinha certeza de que sabia que eu estava lá. Provavelmente me viu no lago e voltou no meio da noite para tentar invadir a cabana. Saí ileso, mas até hoje tenho a sensação de que naquela noite eu escapei por pouco de algo terrível. Há 2 anos, passei o Natal com minha colega de casa. Nós 2 fazíamos faculdade em Belo Horizonte e dividíamos o aluguel de uma casinha simples nos subúrbios, um pouco afastada do centro. Nenhuma das nossas famílias ligava muito para o Natal, e como também estávamos meio quebrados, decidimos ficar por lá mesmo durante as festas. Decoramos a casa de forma simples e trocamos presentes baratos, só para não deixar a data passar em branco. Fora isso, a ideia era assistir alguns filmes e talvez ir a uma festa. No dia de Natal, abrimos os presentes à tarde e, por volta das 5, minha colega quis ir a uma festa próxima da universidade. Eu tinha planejado ir também, mas acabei ficando sem vontade e falei para ela ir sozinha se quisesse. Às 6, ela saiu e eu fiquei em casa, comendo besteira e assistindo TV. Por volta das 8, me bateu uma inquietação. Como estava tudo fechado, decidi sair para dar uma volta pelo bairro e ver as casas com luzes de Natal. O ar estava frio, mas suportável. Fui andando até um parque próximo que tinha uma parte mais isolada com árvores. No caminho, vi um homem sentado sozinho num banco. Aquela parte do parque não tinha casas por perto e a cena me deixou desconfortável. Quando passei, ele levantou o olhar e me encarou com uma expressão estranhamente fria. Não parecia bravo, mas aquele olhar vazio me gelou. Acelerei o passo até chegar ao fim da trilha e voltei para casa, mas a sensação ruim ficou. Assim que entrei, fechei os sapatos, nem tive tempo de relaxar, ouvi um baque do lado de fora, logo na varanda. Olhei pelo olho mágico e quase perdi o ar. Era o mesmo homem do parque, parado ali, olhando diretamente para a porta.
Seu rosto estava inexpressivo, sem sorriso, sem raiva, apenas vazio. Abri a porta, tentando não demonstrar medo, e perguntei: "O senhor tá bem? Precisa de alguma coisa?" Ele apenas me encarou, sem responder, como se fosse uma estátua. Perguntei de novo, mas nada. Aquilo ficou insuportável. Então fechei a porta. Quando olhei novamente pelo olho mágico, ele ainda estava parado ali, imóvel, por quase 1 minuto inteiro. Depois saiu do meu campo de visão, indo para o lado da casa. Foi aí que percebi. As cortinas da janela da sala estavam abertas, ou seja, ele podia ver direto para dentro, onde estavam a árvore de Natal e o sofá. O coração disparou. Eu não queria que ele me visse se mexendo, então fiquei parado, sem coragem de fechar as cortinas. De repente, ouvi um baque seco contra o vidro. Corri para olhar e vi o homem golpeando a janela com uma pedra enorme. Os olhos dele continuavam sem emoção, vidrados, e isso era ainda mais aterrorizante. Fugi para o quarto, trancando a porta enquanto ligava para a polícia. Enquanto estava ao telefone, eu escutava o barulho da pedra batendo contra a janela, de novo e de novo. Depois de alguns minutos, o som mudou de lugar. Agora ele estava tentando arrombar a porta da frente, golpeando sem parar. A sensação era de que a qualquer instante ele entraria. Até que, de repente, silêncio. A polícia chegou pouco depois. Do lado de fora, não havia sinal do homem. Mas a janela estava trincada em vários pontos e a porta tinha pedaços de madeira quebrados espalhados pelo chão. Os policiais disseram que provavelmente era apenas alguém bêbado, sem motivo real para me atacar especificamente. Mas, pelo jeito como ele agia, com aquela expressão vazia, fria, eu sei que se tivesse conseguido entrar naquela noite, o desfecho poderia ter sido muito pior. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!